Eu gostaria que, por gentileza, você localizasse a carta de Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Enquanto você vai localizando aí, bendito seja o nosso Deus por esse privilégio que Ele nos dá de estar no templo, em comunhão com os irmãos, para prestar o nosso culto de adoração ao nosso Senhor. E que bom que você veio. Você escolheu deixar aí o conforto do lar, né? A Netflix, chocolate quente, que é bom também, mas você escolheu algo melhor. Vim adorar o Salvador e ouvir a sua boa palavra. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Localize aí, por gentileza. Uma carta de apenas um único capítulo. O menor documento que o apóstolo Paulo escreveu e que chegou até nós. Se você localizou a carta de Paulo a Filemon, por gentileza, diga amém. Amém. Coisa boa, eu creio que todos achamos. Verso de número 1 está escrito assim: Paulo na prisão por pregar as boas novas ou o evangelho de Cristo, e da parte do irmão Timóteo, para Filemon, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa, para Áfia, nossa irmã, e Arquipo, que como eu é um soldado da cruz. Que Deus nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem as suas bênçãos e a sua paz. Sempre agradeço a Deus quando estou orando por você, meu caro Filemon, porque eu ouço continuamente a respeito do seu amor e da sua confiança no Senhor Jesus e para com todos os santos. Eu oro para que, à medida que você compartilha a sua fé com os outros, ela domine também a vida deles. Quando virem a abundância de coisas boas que há em você, proveniente de Cristo Jesus, eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor, meu irmão, porque a sua bondade tem revigorado muitas vezes o coração do povo de Deus. Agora eu quero lhe pedir um favor. Eu poderia até exigir isso de você em nome de Cristo, porque isto é exatamente o que você deve fazer. Porém eu amo e prefiro apenas lhe pedir, eu, Paulo, agora o velho, e aqui na prisão por causa de Cristo, minhas súplicas é que você mostre bondade para com meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui nas minhas cadeias. Onésimo não lhe é muito útil no passado, porém agora vai ser totalmente útil para nós dois. Eu estou mandando ele de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Na realidade, eu queria muito que ele ficasse aqui comigo, porque ele me é muito necessário no trabalho para o Evangelho. Mas eu não quis fazê-lo sem o seu consentimento. Eu não desejava que você fosse bondoso, porque tinha de ser, mas porque queria. Você talvez pudesse pensar nisso da seguinte maneira: ele fugiu de você por um curto momento, mas agora poderá pertencer a você para sempre, não mais apenas como um escravo, porém, muito melhor, como um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele significará muito mais para você, porque não somente é um servo, mas também um irmão em Cristo Jesus. Se eu sou verdadeiramente seu amigo, dai-lhe a mesma acolhida que me daria,
como se fosse eu chegando em sua casa. E se ele te prejudicou ou lhe roubou de alguma forma, eu lhe pagarei do meu próprio bolso. Eu, Paulo, garanto isso. Pessoalmente escrevo aqui do meu próprio punho, mas não mencionarei quando você me deve, porque se eu mencionar isso, você me deve até a sua própria alma. Sim, querido irmão, dei-me alegria com esse ato de amor, e ao meu coração cansado louvará o Senhor. Escrevi isso nesta carta, porque estou totalmente certo que você fará muito mais do que tudo isso que eu estou lhe pedindo. Peço-lhe, conserve um quarto de hospedagem pronto para mim, pois espero em Deus responder às suas orações e, se me permitir, ir logo até você. Epáfras, meu companheiro de prisão, que também está aqui por pregar a Cristo Jesus, manda-lhe saudações. Assim também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu espírito. Assim vinha Paulo a Filemon. Amém? Meus queridos irmãos, por gentileza, não feche a sua Bíblia, que eu desejo muito que você possa acompanhar a exposição de toda esta carta que lemos. Pois bem, nós vamos se debruçar na noite de hoje sobre esta carta importantíssima e pouco pregada e estudada pela igreja. E há verdades dentro deste documento maravilhosas que pode impactar vidas. Porém, antes de entrarmos na exposição, eu queria trazer aqui algumas considerações iniciais. Quem é este Filemon? Quem é este Onésimo? Filemon é um cristão que se converteu muito possivelmente através da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que está lá em Atos 19, quando Paulo passa pregando o evangelho em Éfeso. E assim está escrito pelos pais da igreja, que nessa circunstância, Filemon ouve o evangelho e se converte a Jesus Cristo. Alguns até afirmam que este Filemon não era de Éfeso, mas de Colosso. E era um homem que havia propriedades em seu poder, ele era um homem rico, de posses. Apóstolo Paulo continua suas viagens, pregando o evangelho, ele deixa uma igreja instaurada, e muito possivelmente na casa de Filemon, e agora por volta do ano 60 a 62, o apóstolo Paulo, por conta de pregar o evangelho, está preso em Roma, e desta prisão é que ele escreverá essa carta para o querido irmão em Cristo e amado amigo Filemon. E o porquê que ele escreve essa carta? O texto não nos deixa claro como que o apóstolo Paulo conhece este homem chamado Onésimo, que era o escravo de Filemon que fugiu. E lá em Roma encontrou o apóstolo Paulo. É muito curioso que alguns intérpretes, alguns historiadores, chegam a afirmar que Onésimo, o escravo fujão, foi exatamente para a capital do império, porque neste contexto, aproximadamente 30% da população romana era composta por escravos. Eram para mais de milhões. E alguns deduzem que Onésimo foi para lá porque no meio da multidão ele poderia passar batido como um escravo fujão. Porém, esse encontro que ele tem com Paulo, que o texto não nos diz aonde foi,
Alguns especulam que foi no domicílio. Paulo estaria possivelmente preso numa prisão domiciliar. Isso é questionável. Uma coisa é certa: o encontro acontece e não é coincidência. Por que horas Onésimo se encontrou justamente com Paulo, amigo de seu senhor, amigo do seu ex-patrão ou dono? Alguns também pensam que Filemão, quando foi capturado, buscou conversar com Paulo, porque talvez teria ouvido falar de Paulo, porque Paulo foi quem ganhou para o Senhor Filemão, o seu senhor. Bom, não sabemos ao certo como se deu esse encontro. O que nós sabemos é que Cristo totalmente alinhou e planejou este encontro de Onésimo com o apóstolo Paulo. Tendo este encontro com o apóstolo, com o escravo fujão, ele é convertido, ele ouve o evangelho, ele se converte. E agora, na condição de convertido, o apóstolo Paulo vai trazer para ele, obviamente, as instruções que ele deveria seguir, por conta de toda a lei romana. Um escravo fujão deveria automaticamente, quando era capturado, ser devolvido ao seu senhor. E dentro dos padrões romanos, este escravo, quando era devolvido, ele era marcado com ferro quente na testa, com uma letra no formato de F, na ideia de que para nós seria como um escravo fujão. Bom, nós sabemos que Filemão não andaria por este caminho trágico de ferir este homem da forma que era a cultura do seu contexto. Porém, quando nós olhamos para o documento que Paulo escreve ao senhor, ao dono deste escravo, muitas verdades saltam do texto para fora. E à luz dessa epístola de Paulo, eu gostaria de pregar para a igreja de hoje, pensando em um tema: vivendo na prática o amor cristão. Nós, a igreja de Cristo, gritamos aos quatro ventos que nós devemos amar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Somos conhecidos como o povo que ama teus inimigos, porque este é o conselho de Jesus. Mas será mesmo que vivemos na prática o amor cristão? Porque é exatamente disto que se trata este documento. Se não, vejamos, do verso de número 4 ao verso de número 6, o apóstolo Paulo vai nos mostrar o quanto ele era grato a Deus pelo melhor que havia no seu próximo, chamado Filemão. Ele ouviu o testemunho, ele ouviu como Filemão cuidava da igreja e se portava para com os santos, que é a igreja, que eram os membros. E isso encheu o coração do apóstolo de alegria. Isso aqui é muito importante. A postura que Paulo, ele nos mostra ao receber o testemunho de um irmão que na prática mostra o amor cristão e a vida de um genuíno salvo em Cristo Jesus. E isso tem que refletir nas nossas vidas nos dias de hoje. Aí eu faço uma pergunta: algum dia da sua vida você já dobrou o seu joelho para orar a Deus e agradecer a Deus pelo dom, pela dádiva que Deus deu ao meu próximo, que Deus deu ao meu semelhante? Porque o dom que Deus, através do Espírito Santo, distribui para a igreja, é para a edificação da própria igreja. Então o dom que Deus coloca em uma irmã de louvar a Deus, é para a glória do nome do Senhor e edificação da minha vida. O dom que Deus coloca em um irmão para pregar o Evangelho e ensinar a sua palavra, é para a glória de Deus e para a edificação da minha vida. Então nós devemos ser gratos a Deus pela dádiva, pelo dom que Deus tem distribuído para com os nossos irmãos. Não se entristecer. Eu não canto que nem ele, eu não prego que nem ele, eu não dirijo um culto que nem ele, eu não pastorei que nem ele ou que nem ela. Para com isso.
ao invés de tentar se guaritar em uma chamada que talvez Deus não tenha ela para você, mas tem outra, louve a Deus e agradeça a Deus pelo que há de melhor no seu irmão em Cristo Jesus, pelo dom que Deus colocou na vida dele, pelo dom que Deus colocou na vida dela, porque assim, genuinamente estaremos vivendo na prática o verdadeiro amor cristão, quando eu louvar a Deus pelo dom que Ele colocou sobre a sua vida, para a edificação da igreja. Mas olha aí para o texto. Paulo só não ensina apenas eu e você sermos gratos pelo que há de melhor no próximo, do verso 4 ao verso 6. Ele vai continuar. Do verso de número 8 ao verso de número 11, o apóstolo Paulo busca busca ajudar aquele que é o companheiro alheio. Ele se preocupa com a condição do próximo. Ele olha e observa e poderia muito bem não fazer nada para mediar a situação de Filemon com Onésimo. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso daí é problema deles. Esse Onésimo aí que se vire, ele fugiu, que ele arque com as consequências que vai vir sobre ele. Eu não vou fazer nada. E aí apóstolo Paulo estaria entrando pelo erro da omissão, por não se preocupar pelo bem-estar alheio do meu semelhante em Cristo Jesus. Você sabia, ou já parou para pensar, que nós todos, por muitas vezes, pecamos por omissão? O texto é claro. Quando você pode fazer o bem e não faz, você peca, você erra. Então é dever do verdadeiro, do genuíno cristão, se preocupar sim com o bem-estar alheio. Você lembra da parábola do bom samaritano? Quem exerceu verdadeiramente o papel de um genuíno cristão cidadão do céu? Aquele que exerceu misericórdia para aquele que estava caído à beira do caminho, que ele nem conhecia e não tinha nem o porquê ajudar. Mas ele estendeu a mão amiga e ajudou o companheiro caído no caminho, alheio, que precisava de uma ajuda. Eu não tenho sombra de dúvidas que Deus coloca inúmeras situações no seu caminho, no seu dia a dia, na sua caminhada, no seu percurso, para que você possa exercer na prática o amor cristão, se preocupando com as dificuldades e até mesmo com alguns problemas do amigo ou do companheiro em Cristo, da vida alheia, no sentido de ajudar. Se é que você pode, se Deus colocou, é porque você tem condição de ajudar. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ser totalmente gratos pelo que há de melhor no próximo. O apóstolo Paulo nos ensina a buscar o bem-estar alheio, a ajudar. Nesse contexto é muito curioso que ele está apaziguando uma possível briga e contenda. Infelizmente, às vezes no nosso meio, quando chega uma situação não parecida, porque aqui envolve escravidão, mas uma situação que nós devemos apaziguar, uma possível contenda, infelizmente muitos entram pelo caminho de fermentar essa contenda, de fazê-la pegar mais fogo, de colocar um contra o outro, quando que na verdade o nosso papel não é ser de mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro? É o leve-trás, é o fofoqueiro que fermenta. O nosso papel, chegou um problema, vai morrer aqui, se eu não conseguir resolver, tenho que juntar a igreja, irmãos, para tratar aquela situação e não fermentar. E isso só chega para você porque Deus tem um propósito, para te usar para resolver essa situação. Nós precisamos buscar sempre o bem-estar do meu próximo, porque assim na prática eu estarei vivendo o amor genuíno de um cristão. Eu preciso sim ser grato a Deus pelo que há de melhor no próximo, porque esta dádiva foi o Espírito Santo que colocou na vida dele para abençoar a igreja a qual eu pertenço. Mas veja comigo,
Do verso de número 12 ao verso de número 17, o apóstolo Paulo trata de igual modo um escravo e um empresário, um senhor, um rico. Ele não trata com desigualdade ou faz diferenciação. Porque a partir do momento que Onésimo se converte, status social, status financeiro, status público, eclesiástico, tudo é irmão em Cristo Jesus. Não existe cristão de segunda categoria, existe o cristão. E nós temos uma tendência gritante dentro de nós, de às vezes tratar com indiferença. Muitas das vezes por conta do prestígio social, ou do poder aquisitivo. E aqui eu te lanço uma verdade, dentro de uma ideia hipotética. Se bater no seu portão um maltrapilho, você vai com a mesma velocidade atender e com a mesma atenção quando bate um homem engravatado? Ou você já olha com indiferença? Isso vem da nossa humanidade podre e caída, de muitas vezes somos tentados a tratar as pessoas com indiferença pelo status social, pelo status eclesiástico, pelo poder financeiro. E isso não é uma característica daquele que vive a verdadeira prática do amor cristão. O amor cristão não trata com indiferença. Do mesmo jeito que você trata o homem mais rico de Itapira, você trata o miserável que bate na sua porta pedindo um prato de comida, como seu semelhante. Do mesmo jeito que você trata o cristão mais rico da igreja, você trata o mais simples, no sentido financeiro. Não tem essa divisão, esse dualismo, porque em Cristo Jesus somos irmãos. O apóstolo nos ensina a ser grato pelo que há de melhor no próximo. Ele ensina a buscar o bem-estar alheio do meu irmão. Ele me ensina a eu não tratar com desigualdade nenhum irmão em Cristo Jesus, independente do que ele tenha ou que não tenha. Mas preste atenção, além disso tudo que eu estou te pregando, do verso 18 a 19, o apóstolo Paulo nos ensina que para viver o verdadeiro amor cristão na prática, algumas das vezes, ou por muitas vezes, nós teremos que ajudar a carregar, ou se não carregar, o fardo pesado do nosso irmão. No verso 18 ele manda para o peito: ô Paulo, agora você vai receber Onésimo, não é mais como um escravo não, você vai receber ele como irmão, como se fosse eu. E outra, você me deve isso, porque você me deve a sua alma, eu te ganhei para Jesus. Olha o patamar que Paulo coloca um escravo fujão, que foi tratado pela graça. Um homem que possivelmente fugiu da sua casa, porque roubou o seu patrão. O verso de número 18 deixa isso claro, estampado. Filemão, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta que eu vou pagar isso daí quando eu estiver com você. É exatamente o comentário que João Calvino, o cérebro da reforma, faz desse texto. Que Filemão fugiu porque tinha roubado de seu senhor. E Paulo fala o seguinte, para apaziguar mesmo uma possível briga, se ele está te devendo alguma coisa, eu vou pagar isso daí. Tomou a frente, pegou o fardo pesado. Ou deixa para mim que essa daí eu pago. Mas é para receber ele como se fosse eu. Mas recebe ele como seu irmão. Não é para receber mais como um escravo, como uma pessoa de segunda categoria. É para receber ele como um salvo em Cristo Jesus, como se fosse da sua família. Você está disposto para viver na prática o verdadeiro amor cristão? Às vezes ajudar o seu próximo com o fardo pesado que está sobre ele? Você está disposto a viver isso? Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é koinonia, comunhão. Comunhão é estar junto, andar junto. Você lembra do texto? Se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Se alegrar é maravilhoso, mas e quando chega o dia de chorar?
Você está disposto a viver isso? Porque isso é o Evangelho. Essas são as características do verdadeiro cristão que vive na prática o amor de Jesus Cristo. Ajudar o próximo, estender a mão. E às vezes fazer como Paulo, se colocar na frente, põe na minha conta isso daí. Porque Paulo sabia que não tinha como esse homem pagar. Então põe na minha conta isso daí que eu vou tomar isso daí. Põe na minha conta. O apóstolo Paulo nos ensina claramente que devemos ser gratos pelo que há de melhor na vida do próximo. Ele nos ensina claramente que devemos buscar o bem-estar do irmão alheio. Ele nos ensina com todas as palavras que não devemos tratar ninguém com diferenciação ou desigualdade, seja pelo que for, status social, status financeiro, status eclesiástico. Somos irmãos em Cristo Jesus. Ele nos ensina a ajudar a carregar os fardos pesados, ou auxiliar o próximo a carregar o fardo pesado. Filemão, ele recebe novamente Onésimo em casa. O curioso é que a viagem de volta, dependendo do caminho que ele tomasse de Roma até Colosso, seria aproximadamente 2.000 quilômetros. Nesse percurso de volta, acompanhado possivelmente de Timóteo e outros irmãos em Cristo nessa caravana, com outras cartas que o apóstolo Paulo estava enviando para aquela região, o que será que bombardeava na cabeça de Onésimo? O que será que ele pensava nessa trajetória? Como que Filemão receberia ele? Como que ele seria tratado como um homem que fugiu e danificou, deu prejuízo para o seu senhor? Mas o mais extraordinário é que Filemão era um homem convertido pela graça de Cristo Jesus. Era um homem que o apóstolo testificou da vida dele, que tinha orgulho de ouvir tudo que estava ouvindo sobre este homem. E o mais lindo, igreja, é que segundo a história da igreja, os pais da igreja, há documentos que nos levam a entender, até pelo que Paulo escreveu aqui, que Filemão cumpriu exatamente o que está no verso 20 e 21 deste documento que lemos. Paulo termina a carta dizendo o seguinte: eu sei que você fará melhor ou muito mais daquilo que eu estou pedindo para você. Paulo, ele esperava sempre o melhor do seu irmão em Cristo. Sempre o melhor. Eu sei que você vai fazer até muito mais do que eu estou pedindo. E segundo a tradição da igreja, Filemão fez muito mais do que Paulo pediu. Você lembra que no verso 16, Paulo pede para ele receber Onésimo não como escravo, mas como irmão? A tradição da igreja afirma que Filemão deu carta de alforria, libertou Onésimo, ele não foi mais um escravo, literalmente foi recebido como um homem da família de Filemão. E um pai da igreja chamado Inácio escreve um documento falando do grande amor e da grande fé de um bispo de Éfeso que se chamava Onésimo. Um homem que foi restaurado pela graça. Um homem que foi alcançado pelo verdadeiro amor cristão na prática. Esse é o amor com que Cristo espera que eu e você possamos caminhar. Orar pelo dom que há no próximo, ser grato a Deus pela dádiva que Deus deu a cada um de vocês para a edificação da igreja, que somos nós. Eu devo me preocupar sim com o seu bem-estar, porque somos uma família em Cristo Jesus. Eu jamais posso fazer diferença de você ou de você ou de você aqui, lá ou lá. Somos irmãos em Cristo Jesus. Eu devo sim auxiliar você com fardos pesados, se isso tiver ao meu alcance e chegar a mim, porque é Deus que nos proporciona a fazer o melhor pelos nossos irmãos. E eu devo esperar sim o melhor em você através de Cristo Jesus. Você está disposto a viver esse amor cristão na prática? Você quer viver esse amor cristão na prática? Isso queima no seu coração, isso arde na sua alma. Então se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu casamento.
Eu quero orar pela sua família e pelos seus filhos. E nessa oração eu quero pedir muito a Deus junto com a igreja, que esse amor cristão possa fazer parte do meu dia a dia, possa fazer parte da minha caminhada. Que eu não grite aos quatro ventos de forma vazia, eu vivo o amor cristão, mas que eu mostre isso com a minha vida, que eu pratique isso no meu dia a dia, com o meu irmão, com o meu próximo. Cristo disse: saberão que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não tem como ser discípulo se você não amar seu irmão.